também na música, a igreja foi, ao longo dos tempos, forjando o canto gregoriano, moldando o canto gregoriano, baseado naquilo que era o canto das sinagogas. Então, o canto gregoriano, ele tem várias Foi por isso que você falou que características. o canto gregoriano é bimilenar? Exatamente. Ah, porque me acendeu, bimilenar, mas São Gregório... Exatamente. Quando a gente, Explica isso, professor. quando a gente estuda a Porque história do algumas canto... pessoas devem ter também, é bimilenar desde o início da igreja? Como é que é isso? Quando a gente estuda a história do canto gregoriano, a gente vai ver que existem algumas características do canto gregoriano que perseveram até os nossos dias, que vêm das sinagogas. Então, por exemplo, a cantilação, que é essa maneira que o padre utiliza para cantilar, por exemplo, a epístola da missa, as orações da missa, então quando ele vai cantar aquelas orações. A cantilação era algo que já os judeus faziam nas sinagogas. Depois, a salmodia, então quando você pega a salmodia gregoriana e você tem os salmos sendo cantados, então, por exemplo, o Salmo 113, In exito Israele de Egipto, domus Jacob de populo barbaro, facta est Iudea sanctificatio eius, Israel potestas eius. Então, essa forma de cantar os salmos, né? Que o canto gregoriano, então, tem uma diversidade ali de tonalidades para os salmos, mas essa maneira de cantar os salmos que a gente chama de salmodia, ela vem das sinagogas. Inclusive, algumas melodias que a gente conserva até hoje no canto gregoriano, a gente sabe musicologicamente que eram as mesmas melodias que os judeus cantavam no primeiro século. Então, que muito provavelmente Nosso Senhor e os apóstolos, eles, se não cantaram, ao menos eles escutaram. Então, a gente sabe que quando Nosso Senhor, por exemplo, vai à sinagoga e vai ler lá o livro do profeta Isaías, né, que o Senhor me ungiu para anunciar, né, a Boa Nova, etc. Quando Nosso Senhor, então, ele proclama a Sagrada Escritura na sinagoga, ele não simplesmente leu aquilo, ele cantilou. Porque essa era a maneira como os judeus faziam nas sinagogas. E a igreja primitiva, então, ela vai se inspirar nessa forma de cantar dos judeus para poder iniciar o seu canto sacro. Então, depois esse canto sacro vai se dividir em diversas variantes conforme os próprios ritos católicos vão surgindo. Então, você vai ter, para acompanhar o rito moçárabe, o canto moçárabe. Para acompanhar o rito ambrosiano, o canto ambrosiano. Para acompanhar os ritos orientais, você vai ter o canto bizantino. Mas todos esses diversos cantos católicos que vão surgindo, então, aí ao longo do desenvolvimento da igreja primitiva, eles têm essa mesma origem comum, que é o canto das sinagogas. Então, por isso, o canto gregoriano, ele tem essa continuidade bimilenar, porque, na prática, ele é, então, nada mais do que um continuamento e um desenvolvimento, uma continuação e um desenvolvimento desse canto da igreja primitiva e das sinagogas, né? Então, você abandona toda essa riqueza para introduzir cantos, por exemplo, na liturgia, que são cantos como cantos, né, da Frozen, cantos da música pop, né? Então, há uma pobreza rítmica, melódica muito grande nesses cantos. E isso acaba banalizando a oração, de fato. Banalizando a oração na igreja, eu acho que muitas das pessoas vão concordar. Não, realmente, esse tipo de música não dá para colocar na missa. Eu concordo. Mas escutar em casa não tem problema. Não, tô em Exatamente. casa, tô lavando a louça, tô fazendo os afazeres, tô escutar um louvor. Qual o problema de escutar em casa, professor? Então, aí a gente entra numa outra questão, né? Num outro problema que é justamente isso que eu falei, né? A nossa oração privada, ela tem que ser uma extensão da oração da igreja. Então, eu não posso tratar Deus na liturgia de uma forma totalmente solene, bela, né? Piedosa, e depois, na hora que eu vou rezar na minha casa, eu falo de qualquer maneira com Deus. Então, a nossa oração privada no nosso dia a dia, ela tem que ser uma extensão do que é um reflexo daquilo que é a oração litúrgica. Num outro aspecto, né, a gente sabe que essas músicas da renovação carismática não só são como as músicas pop, mas muitas vezes elas são carregadas de um sentimentalismo muito grande que é próprio da música pentecostal. Então, você vê que a maneira de cantar, a técnica vocal utilizada, a maneira que muitas vezes os próprios cantores utilizam com o corpo, a postura corporal, tudo isso é tudo feito com um grande sentimentalismo, né? E essas músicas, então, elas são imbuídas desse espírito um pouco protestante, né? De buscar o sentimento pelos sentimentos, que quer mexer com as pessoas. Então, eu já fui de vários grupos de música, né, carismáticos nesse período, inclusive tinha um rapaz que cantava comigo, que uma vez ele falou pra noiva assim, se você não chorar no seu casamento, eu te devolvo o seu dinheiro. E pegou uma noiva que era bem fleumática, a noiva não chorou e ele teve que devolver o dinheiro dela depois. Mas assim, muitas vezes a gente vê realmente os cantores buscando isso, através da voz, através da maneira de cantar, né? E então,
isso gera um problema. Por quê? Porque se ao longo do tempo, ouvindo essas músicas e tendo essas músicas como oração, como maneira de me dirigir a Deus, eu começo a tratar a oração como algo que eu tenho que sentir, que eu tenho que experimentar, que eu tenho que ter uma sensação física, eu começo a tratar a oração como algo de fato sentimental. Ou seja, eu tenho que sentir a presença de Deus, eu tenho que me sentir bem para Sentir aquela rezar. consolação, Eu tenho que sentir uma consolação espiritual, só que justamente o avanço da vida espiritual, ele está cada vez mais em buscar o Deus das consolações e não as consolações de Deus. Perfeito. A vida espiritual, a vida espiritual profunda, ela consiste em momentos de profunda aridez. Se a gente olha a história dos santos, Santa Teresa d'Ávila, ela falava que ela entrava na capela durante 14 anos para fazer a meditação e ela não sentia vontade nenhuma de rezar. Então, tinha dias que ela entrava na capela e ela não sabia o que falar para Deus, e ela então começava a contar os azulejos da capela, os pequenos azulejos, simplesmente para dizer para Jesus: eu estou aqui com o Senhor, eu quero estar aqui com o Senhor. Né? Então, se a gente trata a oração como algo meramente sentimental, a gente então não consegue avançar na vida espiritual. Porque vai ter um determinado momento em que Deus começa a tirar as consolações para provar se realmente a gente ama o Deus das consolações ou se a gente ama as consolações de Deus. Então eu digo isso por experiência própria. Muitas vezes na oração mental, por exemplo, na meditação católica, que é um dos fundamentos, né, da oração católica para que você possa progredir na vida de oração, eu sentia grande dificuldade porque não sentia nada. Então, tinha dificuldade em fazer meditação porque não tinha aquela experiência sensível que as músicas carismáticas davam. E você começa a pensar, não, tem um problema aqui, tem algo errado. Ou você começa a sentir uma certa monotonia e a tendência de grande parte dessas pessoas é mesmo de deixar a oração mental. Sim. E aí você tem, então, uma grande parcela de católicos que estão tão acostumados com essa oração barulhenta, sentimental e tudo mais, então eles ficam estagnados nessa oração vocal e não conseguem progredir na vida de oração. E é importante lembrar, né, que o progresso na vida espiritual, ele está ligado ao progresso da caridade, que é um progresso da vida de oração. Porque quanto maior o progresso da caridade, mais a alma quer rezar, mais ela quer estar unida a Deus. Então, essas músicas, por banalizarem a oração e por tornarem a oração algo totalmente sentimental, dependente de uma sensação emocional, essas músicas acabam atrapalhando enormemente a vida espiritual dos católicos.